Oi, pessoal. Hoje vamos ter aula de tabela dinâmica, tá? Então, esse daqui é a nossa tabela. Eu vou pedir para que vocês coloquem aqui, né, qual é o ano da tabela, tá? Aqui a gente vai chamar aquela fórmula igual ano e vamos fazer referência à data da venda, tá? Cliquei aqui, aí ele pegou e separou o ano para mim, primeira coisa. Bom, mas vamos lá. Aqui eu tenho o vendedor, quem vendeu, o ano que foi vendido, o local, né, a data da venda, o valor da venda e para qual cliente que foi. Na tabela dinâmica, a gente consegue separar essas informações de forma que elas fiquem mais agradáveis para a gente, tá? Então, como que a gente vai fazer? Olha só. Aqui eu tenho cerca de 45, né, linhas. Então, eu vou clicar aqui no primeiro, Ctrl Shift baixo, Ctrl Shift lado, selecionei toda a minha tabela, tá? Então, eu venho aqui, inserir tabela dinâmica. Aí, ó, apareceu essa janelinha, né, de tabela dinâmica. Vamos ler aqui. Selecionar uma tabela ou um intervalo. Aqui pedindo, né, para eu selecionar qual vai ser o intervalo de dados para eu criar, né, uma tabela dinâmica, que a gente já tinha selecionado antes, então não precisa mexer aqui. E aqui ele te pergunta, ó, onde você deseja colocar essa tabela dinâmica? Numa nova planilha, ele vai criar uma planilha aqui embaixo, ou nessa planilha existente, tá? Eu vou fazer uma nova planilha para não confundir vocês. E aqui eu dou OK. Bom, aqui no meu canto esquerdo, tá vendo? Ó, tabela dinâmica, eu tenho como se fosse um quadrinho, tá? Aqui vai ser preenchido a hora que eu começar a trabalhar aqui, ó, do lado direito, em campos de tabela dinâmica. Você vê, aqui eu tenho ó, vendedor, ano, local, data da venda, valor da venda e o cliente. São os campos aqui da minha tabela, né? Que é o vendedor, ano, local, data da venda, né? Então voltamos para cá. Aqui, gente, com a tabela dinâmica eu posso criar como é que ela vai ficar montada, como arrastando para um dos quadrantes aqui, ó. Então vamos pegar aqui, ó. Eu quero saber os vendedores nas linhas. Olha só, ele criou as linhas de vendedores. Eu vou colocar aqui um local também nas linhas. Olha só, o que que ele fez? Ele, dentro de cada vendedor, criou os estados, né, que o vendedor vendeu. Vamos colocar ó, o vendedor em colunas, só para a gente ver. Ó, Gerson, Márcio e Otávio. A gente pode até ó, ajustar aqui. Só que eu ainda não tenho nada em valor. Vou colocar aqui o valor da venda em valores, que agora já aparecem as informações. Olha só, tá vendo? Vamos deixar isso aqui, ó, com isso que é dinheiro, é valor, né? Vamos lá. Página inicial, português, real. Ó, pronto. Agora já está representado de forma mais bonitinha, né? E, gente, eu consigo ir arrastando aqui as informações de acordo com o que quero. Ó, vamos adicionar o ano em linhas. O que que aconteceu? Ele adicionou os anos aqui, né? Separados por cada estado. Neste caso, se eu subir para vendedor, olha só como é que fica. Ele me dá o do Gerson 21, 22, 23 e depois o do Gerson total. Tá vendo? Vamos adicionar mais alguma coisa. Ó, cliente. A tabela vai ficando só maior, né? Mas ao mesmo tempo vai exibindo as informações de acordo com o que eu quero. Ó. Posso deixar tudo em um local só, olha só. Aí ficou todas na linha, né? O que que eu coloquei na linha? O local, ó, Bahia, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro. Cliente, que ó, cliente A, B, C e D. E o ano. E os anos, eles estão contidos dentro das informações, né? Se eu altero isso aqui de lugar, também muda, tá vendo? Porque então eu quero minha prioridade ser o ano. Aí ele cria dentro do ano as informações de acordo com o que eu desejo que elas sejam exibidas, tá? Mesma coisa aqui, ó. Se eu quiser alterar, não quero mostrar o local, eu quero mostrar o vendedor, né? O total na Bahia. Só fazer as alterações de acordo com o que vocês quiserem, tá? Vou deixar ele maior, mais retinho assim, para facilitar a nossa visualização
de gráfico, tá? Veja bem, gente, uma coisa importante, antes da gente mexer com os gráficos. Eu consigo fazer filtros, ou clicando aqui, né? Olha só, ou mesmo criando os filtros de rótulo, né? Que a gente já conhece mais ou menos de tabela. Só que aqui eu ainda tenho a opção de criar botões que vão facilitar visualmente trabalhar com elas. Aqui na barra de textos, né? Aqui, ó, análise de tabela dinâmica, clicar aqui, ó, em inserir segmentação de dados. Aqui vão ter o cabeçalho, né? Tá vendo? Vendedor, ano, local. Mesmo cabeçalho da nossa tabela lá, da tabela dinâmica, eu vou acessar aqui, ó, vendedor, ano e o local. Vou dar um OK. Olha o que aconteceu. Ele criou como se fossem uns botões onde eu consigo fazer filtros. Vamos supor, eu quero saber em 2021 que vendedor, que o Gerson vendeu no Rio de Janeiro. Prontinho, ó, filtrei. Quero limpar o filtro, ó, limpar filtro. Quero saber que o Márcio vendeu no Rio de Janeiro. Prontinho, olha só, faço o filtro. Aí vamos supor, eu estou aqui na minha tabela, né? E eu quero adicionar mais um filtro. Como é que eu faço? Eu venho aqui em análise de tabela dinâmica e agora, por exemplo, eu quero o cliente, né? Então, eu vou selecionar aqui o cliente, vou dar um OK. Então, agora eu tenho o filtro do cliente, ó. Eu quero o cliente A em 2023. Aí ele me mostra todas as vendas. Limpa o filtro. Tá vendo? Então, olha só, vou deixar tudo aqui de ladinho, bonitinho agora, para a gente inserir o nosso gráfico. Ó, dá para a gente diminuir, gente, isso aqui, ó, vocês podem brincar, conhecer mesmo o Excel, tá? A gente quiser trocar isso de cor, ó, seleciona a segmentação de dados, tá vendo? E, ó, clique em segmentação, e aí, ó, aqui tem várias cores que vocês podem ir colocando, né? Escolhendo, vocês podem desenhar as cores também, tá? Fuçem, aproveitem. Uma coisa muito interessante também aqui, deixa eu ajeitar. É porque é o seguinte, a partir do momento que eu dou um clique em qualquer parte da minha tabela, o meu quadrante, né, os campos da minha tabela aparecem aqui do lado. Se eu dou um clique fora, o quadrante desaparece, tá? Então fiquem atentos a isso. Bom, vou dar um clique aqui de novo e agora o que eu quero fazer? Vou selecionar toda a minha tabela, tá? Ctrl Shift lado, Ctrl Shift baixo, selecionei toda a minha tabela. Eu venho em inserir gráfico dinâmico, olha só. Vai me recomendar, o melhor pode ser o recomendado mesmo, tá? Clica nele. E agora, olha só, com os meus filtros, o gráfico vai mudando também. Olha só, vamos limpar os filtros. Eu quero saber o que o Gerson vendeu para o cliente B. Ele me mostra do Gerson, o cliente B, tá vendo? Então, fica muito mais fácil, muito mais visual, né? Ah, e olha só, se eu troco aqui também, ó, ele muda meu gráfico, né? Se eu mudo no quadrante, eu vou remover. Vamos supor que eu vou remover cliente aqui, ó. Eu clico na setinha, remover campo. Prontinho, ó. Nossa, não ficou bonito. Vamos ajeitar aqui, ó. Isso. E vai ajeitando o gráfico de acordo com o que você quiser sua visualização. Isso vai depender da sua necessidade mesmo, tá? E aí, a gente tem tabela e gráfico dinâmico. Bom, eu espero que tenham gostado da aula. Um abraço. Tchau, tchau.